Olá pessoal, meu nome é Ana Virna e hoje eu vou falar um pouco sobre o turismo litorâneo no Ceará e a sua relação com as mudanças climáticas. O litoral do Ceará sempre foi um convite irresistível para os amantes do turismo. As suas praias de águas cristalinas, os extensos coqueirais e a sua cultura rica sempre foram grandes propagandas para os turistas de todo o mundo. No entanto, a gente não pode ignorar as mudanças climáticas que têm impactado essas regiões tão preciosas para a gente. As mudanças climáticas têm exercido um papel significativo nas mudanças das paisagens e na dinâmica do turismo litorâneo do Ceará. Observamos o aumento do nível do mar, a erosão das praias e fenômenos climáticos extremos, como o aumento de tempestades e a sua intensidade também tem cada vez mais sido maior. Porém, é possível compreender que as mudanças climáticas têm afetado o turismo costeiro, assim como o turismo costeiro tem influenciado nas mudanças climáticas. Mas como assim, Virna? Por exemplo, se um turista chegar aqui no Ceará, ele vai passar por diversos transportes que são emissores de gases de efeito estufa. Outro exemplo é o impacto da infraestrutura e desenvolvimento costeiro, ou seja, quanto maior o número de turistas, maiores serão as construções para abrigar esses turistas. Esse tipo de construção influencia bastante no ecossistema local, na perca de habitats naturais e no aumento da impermeabilização dos solos. Assim, o equilíbrio ecológico tem sido afetado. Não é à toa que o município de Fortim está tomado por franceses, que invadem a região em busca de excelentes vinhos, o fácil acesso a partir da cidade de Fortaleza e a tranquilidade da região encantaram os gringos e mais recentemente os brasileiros. Conta com uma série de empreendimentos turísticos de luxo. Um deles, porém, está sendo denunciado por moradores e ambientalistas pela construção de um muro de contenção à beira-mar. Hotel de luxo em praia no Ceará é denunciado por construção em faixa de areia. Em Fortim, Jaguaríndia Village, teve obra de muro embargada por ficar muito próxima à faixa de pós-areia, mas voltou a construir nas proximidades do local. Também há o aumento do consumo de recursos naturais, ou seja, quanto maior o número de visitantes do Ceará, maiores serão as quantidades de consumo de água, de energia e muitos outros recursos naturais. E a extração desses recursos em excesso ocasiona um desequilíbrio ecológico e também na indisponibilidade de recursos para as comunidades locais. E por fim, como último exemplo de influência do turismo litorâneo para as mudanças climáticas, a gente tem a poluição, que quanto maior o número de pessoas em um local, maior será a poluição, e a produção de resíduos sólidos e líquidos. E a gestão inadequada desses recursos pode ocasionar a degradação ambiental e afetar na qualidade da água e do ar. Jericoacoara, mais conhecida apenas por Jeri, é um dos destinos nordestinos que se tornou sensação entre os visitantes nas últimas décadas. A vila, localizada a cerca de 300 km de Fortaleza, mais precisamente na cidade de Jijoca de Jericoacoara, é um lugar pacato com ruas de areia e cenários bucólicos, porém esse cenário vem mudando nos últimos anos. Moradores de Jericoacoara pedem fiscalização de práticas irregulares de turismo. Entre os problemas listados pelos moradores estão a poluição sonora, o lixo jogado nas ruas e a construção de grandes empreendimentos de forma a desrespeitar os limites da vila. A população luta pelo fim do lixo largado nas ruas e pela poluição sonora e trânsito agressivo causados pelos visitantes. Portanto, o turismo litorâneo do Ceará está em um ponto crucial. As mudanças climáticas são uma realidade, mas com o comprometimento da preservação ambiental e da promoção de práticas sustentáveis, podemos continuar a desfrutar esses recursos e preservar para gerações futuras.
Olá, bom dia. Meu nome é Brenda Rainer e eu vou falar sobre a erosão costeira no Ceará e os impactos ambientais. A erosão costeira ocorre em 70% das praias arenosas do planeta, o que torna esse processo uma preocupação global. A erosão ocorre quando o balanço sedimentar de uma praia é negativo, ou seja, quando a praia perde mais sedimentos do que recebe. O recuo da linha de costa é uma consequência desse processo. No litoral do estado do Ceará, atualmente, cerca de 40% da linha de costa apresenta distúrbio provocado pela atuação dos processos erosivos. O Ceará é bastante afetado pela erosão. A própria existência das famosas falésias do litoral leste cearense já é um indicativo desse fenômeno. Segundo o geólogo Luiz Parente Maia, diretor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, UFC, que estuda o assunto, em alguns lugares do Ceará, a erosão causada pelo mar avança 10 metros por ano. Maia também explica que a erosão severa pode ser, em parte, explicada por intervenções humanas, como o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, e os açudes do interior do Ceará, que reduzem a vazão dos rios e a capacidade de transportar sedimentos que poderiam recompor as praias cearenses. Além da intervenção humana, o problema no Ceará é ampliado por questões naturais, como a seca, que amplifica o poder dos ventos e, consequentemente, das ondas, e até mesmo furacões do Atlântico Norte. Segundo ele, o furacão Sandy, por exemplo, que destruiu cidades do Caribe e dos Estados Unidos, provocou grandes ondas no litoral do Ceará. Ele acredita que as mudanças climáticas terão um efeito de longo prazo que poderão piorar a situação das erosões. Uma mudança sentida, segundo Maia, é o aumento da frequência das tempestades que atingem a costa cearense. Ele diz: no passado, demorava de 6 a 8 anos para ter um temporal grande. Agora, a cada 6 meses, temos um temporal. Olá, bom dia. Me chamo Yara Célia e eu vou falar sobre o tema crescimento urbano e as transformações sociais do Ceará. Bom, o crescimento urbano ele se refere ao aumento da população e da expansão física das áreas urbanas, que são caracterizados por grandes construções de edifícios aglomerados, grande número de população em determinado espaço e sua infraestrutura. Ele está diretamente ligado com o processo de urbanização, em que pessoas do interior se mudam para as grandes metrópoles. No Ceará, é possível perceber que, em comparação com a nossa cidade e a grande capital, há uma grande diferença de construções, até mesmo a quantidade de pessoas que se tem por lá. Tudo que compõe essa metrópole, há nela uma absoluta diferença com a pequena Itapipoca. Não é por um acaso que muitos moradores daqui almejam ir morar em Fortaleza, sendo este o processo de urbanização. A quantidade de imigrantes em Fortaleza prossegue em constante crescimento, o que faz da cidade se manter continuamente em melhoria e crescimento. Mais prédios, mais estradas, mais casas, mais oportunidade de emprego, melhor infraestrutura, melhor educação e tudo que for benéfico para o cidadão deve ser investido, provocando esse constante crescimento urbano. Agora, as transformações sociais. Esta refere-se às mudanças nos padrões significativos, valores, estruturas e normas sociais ao longo do tempo. Tais mudanças podem ocorrer devido a uma ampla gama de aspectos, seja por relações interpessoais ou mudanças que podem ocorrer, por exemplo, cultura, valores, estrutura familiar, educação, economia e trabalho, relações de gênero, tecnologia e comunicação, política e governança, religiões, saúde e bem-estar, desenvolvimento urbano,
que é investimento na infraestrutura, educação, implementação de métodos de ensino e novas tecnologias, economia, diversificação econômica, eventos culturais e valorização de manifestações artísticas. Como exemplo, o slam, poesia de quinta em Itapipoca. Oi pessoal, meu nome é Lissa e eu vou mostrar para vocês agora alguns pontos turísticos aqui do nosso Ceará. Acho que um dos mais conhecidos é o Beach Park, onde ele é considerado o maior parque aquático da América Latina. Também temos a Bica da Ipu. É uma queda de água de 130 metros, despenca da Serra de Biapaba. Também temos a Canoa Quebrada, onde sua paisagem é caracterizada por dunas e falésias avermelhadas. Também temos a Praia do Morro Branco, que é conhecida pelas diversas variações de cores da areia. E também temos um dos mais famosos, que é o Parque Nacional de Jericoacoara. Ele foi criado em fevereiro de 2002, com uma área de 8.416 hectares. Bom, diante aos pontos turísticos que foram apresentados, entre eles há algo de muita importância, que é justamente o meu templo, patrimônio cultural e identidade local do Ceará. Mas o que seria patrimônio cultural? Ele é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, de fundamental importância para a memória e a identidade e as criatividades dos povos e a riqueza das culturas. Sendo assim, percebemos a grande importância de que é cuidar do nosso patrimônio cearense, para que eles não possam se desgastar e se acabar com o tempo.